Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Meus irmãos e irmãs, hoje vamos orar pela prosperidade financeira, para que tenhamos fartura e para sabermos governar tudo que Deus entrega em nossas mãos. Porque quantas pessoas já receberam grandes bênçãos de Deus e elas não souberam lidar com a fartura e acabaram perdendo às vezes emprego, um emprego bom, uma empresa que ela abriu, por falta de conhecimento, por falta de governo, de saber governar suas finanças, de saber liderar pessoas, porque liderar pessoas tem que ter domínio próprio, tem que saber tratar bem as pessoas. Então a Bíblia, ela nos ensina tudo isso, e quando aprendemos como lidar com as coisas que Deus nos deu e orar para que a gente não tenha perdas, para que aquilo que chega em nossas mãos seja bem governado, bem liderado por nós e por cada membro das nossas famílias. Temos que orar também pelas pessoas da nossa família, para que tenha um espírito, o Espírito Santo de Deus, que ele habite dentro de cada um de nós e de cada membro da nossa família. Isso é muito sério. Se eu soubesse, se eu conhecesse a palavra de Deus há uns anos atrás, muitas coisas eu não teria passado, eu teria evitado na minha vida. Mas nunca é tarde, meu irmão, minha irmã, para você que está na sua casa, você começar a pedir sabedoria, discernimento espiritual, espírito de governo, e essas coisas faz com que você tenha um espírito de liderança e que através da sua vida Deus fará grandes coisas na tua casa, na tua família e na tua vida, e daí você possa ajudar outras pessoas, porque não se pode ajudar outras pessoas quando a vida da pessoa mesmo não está bem nas finanças, às vezes na saúde. Às vezes uma pessoa ela tem um bom coração, ela quer ajudar o próximo, mas ela não está podendo pagar suas contas, fazer suas coisas. Às vezes na área da saúde, das finanças e da saúde. Na saúde, ela quer ir na casa de alguém, fazer algo por alguém, ela não pode ajudar. Às vezes ela não está podendo cuidar da sua família. Então vamos aprender com a palavra de Deus e pedir a Deus que abençoe grandemente a nossa saúde, abaixo de Deus, que é o nosso primordial, né, para cada um de nós, a saúde, a proteção da nossa família e da nossa vida, nos dando livramento e tendo o espírito de governo, para governar a prosperidade que Deus, eu creio que está liberando para as nossas vidas no dia de hoje. Com essa palavra, vamos aprender escutando a palavra de Deus. Neemias capítulo 5, versículo 14 em diante. Além disso, desde o 20º ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles na terra de Judá, até o 32º ano do seu reinado, durante 12 anos, nem eu, nem os meus irmãos comemos a comida destinada ao governador, disse Neemias. Mas os governantes anteriores, aqueles que me precederam, puseram um peso sobre o povo e tomavam dele 480 gramas de prata, além de toda a comida e vinho. Até os seus auxiliares oprimiam o povo, mas por temer a Deus não agi dessa maneira. Olha como é importante a gente ter o temor de Deus. Nós temos o temor do Senhor
para não oprimir as pessoas e para não deixar que outras pessoas nos oprimam. Olha como é importante escolher certo os governantes para não viver de migalhas, para ter uma vida de prosperidade. Neemias tinha o temor do Senhor. Olha o que ele fez. Ao contrário, eu me dediquei ao trabalho neste muro. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho e não compramos nenhum pedaço de terra. Além do mais, 150 homens entre judeus do povo e seus oficiais comiam à minha mesa, como também pessoas das nações vizinhas que vinham visitar-nos. Todos os dias eram preparados à minha custa um boi, 6 das melhores ovelhas e aves, e a cada 10 dias eu recebia uma grande remessa de vinhos de todo tipo. Apesar de tudo isso, jamais exigi a comida destinada ao governador, pois eram demasiadas as exigências que pesavam sobre o povo. Lembra-te de mim, ó meu Deus, levando em conta tudo o que fiz por este povo. E esta foi a oração do Neemias para Deus. Lembra-te de mim, Senhor, ó meu Deus, levando em conta tudo o que fiz por este povo. Ele podia falar com propriedade, porque ele estava fazendo uma boa ação. Ele se tornou um governador daqueles homens que estavam na linha de fronte, levantando os muros de Jerusalém que foram derrubados. E ele viu o quanto o governador daquele lugar, ele oprimia o povo, quanto o peso que ele colocava nas costas daquele povo e tirava muitas coisas daquele povo. Até os seus auxiliares oprimiam o povo. Você já pensou viver sob opressão, debaixo de jugo, debaixo de sofrimento, pegar migalhas? Isso não é o que Deus quer para a nossa vida. Deus quer que seus filhos e filhas tenham bênçãos, tenham prosperidade financeira, tenham saúde, tenham vida. Eu sempre falo e eu lembro todos os dias, Jesus veio para que tenhamos vida e vida com abundância, não recebendo migalhas. Receber migalhas do governo, temos que orar para que você não precise, para que Deus abra uma grande porta, para que aqueles que precisam, necessitam e estão vivendo numa dificuldade muito grande, naquele momento, essas situações, essa ajuda do governo, já está falando, é uma ajuda, mas não é para sempre, porque é muito pouco. E para aquelas pessoas que vivem com esse auxílio, que o Senhor abra grandes portas, que o Senhor dê saúde, dê vida com saúde, paz, liberdade, para que o povo seja liberto. Em Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Olha, presta atenção, meu irmão, minha irmã, como você é precioso, como somos preciosos e preciosas para Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Então, Deus, ele pode fazer muito além do que a gente pensa, muito além do que já vimos, do que pedimos, do que pensamos. O nosso pensamento não alcança os pensamentos e a vontade de Deus. Por isso que devemos pedir que a vontade de Deus prevaleça em nossas vidas, mas temos que ter o temor do Senhor, porque o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria,
Como Neemias, ele até falou, mas por temer a Deus não agi dessa forma. Deus sabe que pelo temor que temos a Ele, não vamos fazer coisas erradas com as bênçãos que Ele está derramando em nossas vidas. Então, nós recebemos a bênção para não reter. Não somos um mar morto, que é onde a gente recebe, a gente retém a bênção só na nossa vida. A gente quer passar também coisas para o próximo. E quando a gente tem a graça, a bênção do Senhor de ter uma mesa farta, não colocar julgo em ninguém. Tem pessoas que têm uma secretária no lar e ela faz com que a secretária coma depois, coma por último, não sente na mesa com a família. Olha, eu tive meus pais, me deram uma lição que eu não esqueço até hoje. As pessoas que trabalhavam na casa do meu pai, que eram secretárias do lar, como é chamada hoje, antes era empregada doméstica, hoje secretária do lar, com todo o respeito, elas sempre almoçaram, jantavam e faziam lanche junto com a gente na mesa. Tinha delas que dormiam comigo na minha cama quando eu era criança. E a gente era uma pessoa da família, não era uma pessoa tratada como escrava, como aquela que não podia levantar a cabeça na frente dos seus patrões. Isso nunca existiu na casa dos meus pais. E por isso que eu tenho a graça tenho a gratidão dentro de mim de agradecer a Deus de ter nascido numa família que me ensinou tantas coisas, que me ensinaram tantas coisas boas, o respeito ao próximo, o amor pelo próximo. Eles ajudavam muitas pessoas, eles tinham compaixão, meu pai e minha mãe tinham compaixão da vida do outro. Era um casal que se amava, que se respeitava, amava e respeitava seus filhos. E nós tínhamos paz em nosso lar. E quem convivia com a gente, sentava na mesa, podia ser o seu governador. Na casa do meu pai já foi deputado. Enfim, iam muitas pessoas. A minha casa era cheia, a casa dos meus pais. Mas a pessoa que estava morando com a gente, nos ajudando a nossa família, fazia parte da nossa família. Podia estar o rei sentado à mesa, ela sentava junto conosco. Enfim, vamos lembrar do tempo difícil. Quando você estiver numa vida boa, lembre-se dessa palavra. Abençoe a quem tem menos, não coloque julgo nas costas de ninguém, não maltrate o seu próximo. Quando você estiver bem, você vai se lembrar, porque Deus, Ele de acordo com o seu poder que atua em nós, Ele nos dá, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. O poder que atua em nós é o Espírito Santo de Deus. Demos graças e louvores a Deus todos os dias, porque o Espírito Santo, poder maior, habita dentro de nós. Então temos que viver uma vida de excelência. Não importa a roupa, importa as palavras e o comportamento. Se as palavras não condiz com o comportamento, não estamos agradando a Deus. E quando agradamos a Deus, meu irmão, minha irmã, é prosperidade, é bênçãos, é livramento, é lugar de honra. Deus tirou Neemias de onde? Neemias era um copeiro, um homem honrado, um homem trabalhador, um homem honesto. Mas a profissão de Neemias era uma profissão de risco e muitas pessoas, imagine, se colocasse o rei Neemias, qual que teria maior valor? Claro que a profissão, que o lugar, o lugar de destaque de Neemias não ia se comparar com o do rei. A vida do rei tinha mais valor, porque muitas pessoas são valorizadas pelos bens que têm, mas Deus não olha assim, Deus não vê assim.
Deus vê o coração e isso nos agrada e isso não nos deixa limitado. Diante da situação que você está hoje, Deus te ama tanto que Ele quer fazer infinitamente mais do que você já pediu ou que você pensou. Vamos agradecer a Deus, porque Deus é aquele que abençoa, e aqueles que não querem que você tenha uma vida melhor e que não acredita, como os inimigos de Neemias, porque infelizmente tem muitas pessoas torcendo para o seu irmão, o seu amigo, o seu parente, o seu desconhecido. Olha na rede social, vê uma foto lá, porque a pessoa está bem, porque a pessoa está crescendo, porque a empresa está dando certo e essa pessoa posta tudo. Tem pessoas que falam, deve estar roubando, porque não quer que o outro cresça. Mas olha o que Deus fala, olha só a palavra de Deus. Em Salmos 23, versículo 5, preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Pois é isso que vai acontecer nas nossas vidas. Deus vai nos honrar pela nossa fidelidade a Ele. E Ele vai preparar um banquete à vista dos nossos inimigos. E vai nos honrar para a glória. Tudo é para a glória de Deus. E vai vir fartura para a tua mesa, bênçãos sem medidas, contas pagas, saúde restaurada para o que estava enfermo, famílias abençoadas, protegidas, seladas, blindadas com o sangue do Cordeiro, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe com bênçãos sem medidas, que tudo aquilo que você pensou, sonhou ou imaginou para a sua vida, que Deus multiplique as bênçãos e que a obediência, o Senhor nos dê um espírito obediente, que nós obedeçamos a sua palavra, para que sejamos dignos das bênçãos da obediência. Que a paz do Senhor Jesus entre em nossos lares, que o Espírito Santo de Deus ilumine cada passo, cada pensamento, cada palavra. Antes de sair da nossa boca, saia palavras de bênção, que os nossos pensamentos sejam pensamentos bons e de gratidão a Deus, assim que amanhece o dia. Que a nossa mesa tenha fartura de alimentos, que as contas bancárias dos teus filhos transborde para a glória do teu nome. Aqueles que estão com dificuldade na vida financeira, que o Senhor venha com bênção, venha com restauração, abre portas para o desempregado, porta boa, aquela porta, Senhor, que vem com um emprego que o seu filho, a sua filha nunca imaginou na vida, trabalhar numa grande empresa, numa multinacional, num lugar que ele possa crescer, Pai, para a tua glória. Abençoa a vida dos jovens, coloca, Senhor, os jovens em bons empregos, abençoa o coração e a mente dos jovens para que eles trabalhem e estudem. Dai amor ao jovem que se afastou dos estudos, que ele volte para o colégio, que ele volte para a escola, Senhor, em nome de Jesus, que ele conclua os seus estudos, vá à faculdade e seja um grande executor na área que o Senhor o colocar. Coloca, Senhor, bons pensamentos e espírito de governo na vida dos pais, das mães, para que os lares sejam bem governados para a tua glória, que haja família unida, que a nossa família seja unida, que a nossa família e nosso lar haja respeito, amor, prosperidade, as bênçãos do Senhor e livramentos, proteção, caminhos abertos, bênçãos sem medidas, Pai. Libera para o teu povo, em nome de Jesus. Eu oro e agradeço. Amém. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos.
Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Ore comigo, Pai nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, de toda perversidade humana, do homem sanguinário e da maldade espiritual. Abençoa grandemente e protege, Senhor, as nossas vidas, famílias, crianças, idosos e os animais. Protege-nos, Deus, de toda maldade. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Glórias a Deus.